Oi, gente! Hoje eu trouxe uma receita deliciosa com uma combinação de sabores que vai te surpreender. Um bolo de chocolate com um sorvete caseiro sabor floresta negra, que tem aquele gostinho de festa e é muito mais simples de fazer do que você pode imaginar. E tem um detalhe, esse bolo a gente vai fazer na boca do fogão. Você já viu isso? Uma receita de bolo que não vai ao forno. Fica pronto muito mais rápido, a massa fica incrivelmente úmida e macia e é muito gostoso. Para começar essa festa toda, a gente vai fazer o sorvete primeiro, porque ele precisa de umas horinhas no congelador. E é para te surpreender mesmo com os produtos da Royal Prestige. O bolo vai na panela, o sorvete no Power Blender, que é um liquidificador super potente, e você vai ver que o resultado é maravilhoso. A receita do sorvete começa colocando os ingredientes da base no copo, batendo, e os 2 cavalos de potência do Power Blender vão fazer uma mistura perfeita e esse sorvete vai ficar muito cremoso, gente. Então eu vou colocar o creme de leite fresco no copo do Power Blender, o leite condensado, vou usar essa super espátula, que também é da Royal Prestige. Vou colocar o açúcar, vai um pouquinho de açúcar. Mesmo a gente tendo leite condensado, o açúcar no sorvete, ele não é só para adoçar o sorvete, ele também tem a função de ajudar na cremosidade e impedir o excesso da formação de gelo. E a gente vai colocar um pouquinho também de leite. E aí eu vou bater esses ingredientes até essa mistura começar a ficar cremosa. Bom, gente, base do sorvete batida, e aí a gente vai usar essa marcação que tem no copo do Power Blender. Eu vou despejar numa forma que vou levar para congelar até a marcação de 400 ml. E esse restinho de 400 ml de mistura de sorvete que vai ser o sabor de chocolate. Aí eu volto a bater com chocolate em pó. E assim a gente vai ter 2 cores, 2 texturas, 2 sabores nesse sorvete que vai ficar sensacional. Bom, aqui é a parte de chocolate e a gente vai despejar as colheradas na forma sem misturar com a parte branca mesmo, porque eu quero aí essas 2 cores, essas 2 texturas de sorvete. Feito isso, é só picar o chocolate meio amargo e as cerejas em pedacinhos e distribuir por cima do sorvete. Uma dica importante, na cereja, você separa umas mais bonitas para decoração, mas as cerejas que vão ficar na mistura do sorvete é legal picar em pedaços bem pequenininhos, porque isso vai garantir que elas se misturem melhor e a textura da cereja depois do sorvete congelado vai ficar mais gostosa. Só levar o sorvete para o congelador, mais ou menos umas 5 horinhas ele vai estar na consistência perfeita. E aí a gente prepara o bolo, que é super rápido, menos de meia hora ele está pronto. Chegou a hora de preparar o bolo de chocolate e eu te prometi um bolo de chocolate que não vai no forno, ele é na boca do fogão. E isso é possível porque a paileira da Royal Prestige, ela é muito especial, gente. Aço inox de grau cirúrgico e 5 camadas. E além disso, essa tampa, que é um espetáculo, ela tem uma vedação de calor perfeita. Então, essa estrutura vai permitir um cozimento uniforme e muita concentração de calor e umidade. E você vai reparar que o bolo fica fofinho e úmido, porque tem um vapor rolando ali que vai deixar essa receita muito especial. Então, aguarde que eu tenho certeza que vai te surpreender. Vou começar a receita derretendo o chocolate e a manteiga. E você pode fazer isso da forma que você está acostumado a fazer. Eu gosto de usar o micro-ondas, banho-maria, ou aqui eu vou usar essa panelinha, que eu tô apaixonada por ela. E como o chocolate a gente nunca pode aquecer demais, o que eu vou fazer? Eu vou começar derretendo a manteiga, quando ela estiver bem quentinha, eu desligo, entro com o chocolate, mexo até ficar tudo bem homogêneo e vai ser um sucesso. Agora eu vou reservar, então eu vou entrar com a farinha de trigo, o chocolate em pó. Então esse bolo tem um sabor bem intenso de chocolate, porque vai chocolate em barra e chocolate em pó. E o bicarbonato de sódio. Nossa, não vai fermento? Não, não vai fermento. Aqui o agente de fermentação é o próprio bicarbonato, tá certo? E a gente também vai colocar nessa etapa o açúcar. Vou usar o meu batedor de arame da Royal Prestige, olha só que coisa mais linda. E mesmo na mistura de secos, eu acho muito importante, porque percebe como que ele permite essa mistura, não vai ficar a bolinha de chocolate que não misturou, ou uma bolinha de farinha ou de bicarbonato, que isso é muito chato na receita.
A gente vê muito nas receitas de bolo peneira os ingredientes secos, é importante? É, mas se você usar um utensílio como esse para fazer essa mistura, você também vai criar o mesmo efeito na massa. Eu vou juntar os ovos na mistura de chocolate, mas antes disso eu vou pré-aquecer a minha paeleira. Para isso eu vou usar esse termômetro, que também é da Royal Prestige. A gente vai ligar a boca do fogão, vou colocar o termômetro até ele indicar a temperatura ideal antes de fazer essa mistura, porque a mistura desse bolo ela vai direto do bowl para a panela, que já vai estar quentinha. Isso que vai garantir o sucesso da receita do bolo feito na boca do fogão. Pessoal, temperatura certa da panela, desliguei o fogo e agora eu vou finalizar a massa do bolo. O que a gente vai fazer? Vou acrescentar os ovos na mistura de chocolate e manteiga. Bater com o batedor de mão. Você reparou que essa receita, além de ser de um bolo na boca do fogão, não precisa de batedeira? Ela é muito prática. A gente vai bater aqui até ficar bem homogêneo, não é um batimento longo. Até você perceber que não dá para ver mais clara, gema e chocolate. Vai ficar tudo uma única mistura, uma mistura bem homogênea de chocolate, manteiga e os ovos. Feito isso, a gente vai misturar esse creme de chocolate com ovos na farinha peneirada, finalizar com a água. Gente, tá pronto. Tem massa de bolo mais rápida e mais prática e mais linda do que essa. Aposto que você nunca viu uma receita assim. Eu vou jogar um pouquinho de óleo em spray na paeleira. E tem uma dica, pessoal. Se você quiser, você tem apego com o seu forno, quer fazer essa receita no forno, a sua paeleira também é uma forma de bolo. Basta colocar a massa aqui, não tampar e levar para o forno. Mas para fazer na boca do fogão, a tampa é super importante para criar aí esse ambiente perfeito, com esse calor super concentrado, essa vedação que eu expliquei para vocês, tá certo? Pincelei óleo, lembra que a paeleira já foi pré-aquecida, vou colocar a massa. Super importante fazer com a válvula fechada, tá bom, gente? Tampa a panela e leva para o fogo baixo por até 25 minutos. Essa receita, ela fica pronta de 23 a 25 minutos. Então, antes de 20 minutos, a gente não mexe nela. Começou a sentir um cheirinho de bolo, 21 minutos, 22 minutos, você pode dar uma espiadinha. E se ele já tiver assado, desliga o fogão, deixa tampado mais um pouquinho, 1 minutinho e vai estar pronto. Eu vou mostrar para você o ponto perfeito. Bolo de chocolate tem que ter cobertura, na minha opinião. E essa cobertura, ela parece um abraço de tão gostosa e vai dar um brilho incrível no bolo e também combina maravilhosamente bem com o sorvete Floresta Negra. Então, vai fechar aqui a receita de um jeito sensacional. Para começar, eu vou aquecer o creme de leite de caixinha mesmo com o chocolate meio amargo para derreter o chocolate. E depois eu vou bater tudo no Power Blender. Aqui você poderia derreter esse chocolate no creme de leite também da forma como você gosta. Se quiser levar no micro-ondas, só toma cuidado para não aquecer demais e não queimar o chocolate. Quando estiver bem homogêneo e derretido, é só colocar no Power Blender junto com leite condensado e com chocolate em pó. A cobertura vai ficar cremosa, aveludada, com uma textura de sonho. Gente, olha a textura dessa cobertura. Olha como ela fica cremosa, brilhante e tem um sabor super intenso de chocolate. Você pode usar em todas as suas outras receitas também, né? Ela é muito versátil. Quando você começar a sentir aquele cheirinho de bolo maravilhoso, já é uma boa dica. Fica atenta ao tempo de cozimento. Se o seu fogão for de chama, fogo baixo. Indução, uma temperatura por volta de 3, que é baixinho, tá certo? Olha que maravilha, essa alça que não esquenta de jeito nenhum. E agora eu vou mostrar pra você como que fica esse bolo. Olha que massa fofinha, delicada e muito úmida. Lógico que você pode esperar aí uns 10 minutinhos e desenformar essa massa num prato, mas eu acho um charme servir na panela, até porque a paeleira da Royal Prestige é muito linda.
Além disso, salve essa dica se você tiver que levar uma sobremesa naquele almoço de final de ano, que sempre dá um trabalho. Você já assa na panela, leva na panela e serve na panela, que vai ser um sucesso. Bom, chegou a hora de servir e degustar essa maravilha. Eu vou jogar um pouquinho de calda no bolo ainda na panela, porque eu acho um charme servir esse bolo na panela. Bom, chegou a hora de degustar essa delícia e eu tenho certeza que você vai amar essa receita. Gente, ele fica muito fofinho. Olha só a textura dessa massa. E a minha sugestão no momento de servir é completar com um pouco mais dessa cobertura cremosa, super aveludada, e servir com o sorvete Floresta Negra. Receita pronta. Ficou com vontade? Então que tal ver isso na sua cozinha? Entra no site e agenda uma visita do distribuidor para você conhecer em detalhes. E sabia que essa linha da Royal Prestige tem 50 anos de garantia limitada? É muito espetacular, não é verdade? Então vamos lá, vamos fazer um bolo de chocolate no fogão da sua cozinha.